Olá crianças, tudo bem? Que bom estar com vocês nesse momento. E hoje nós vamos ouvir uma história a respeito de um personagem que eu não vou falar o nome ainda, porque vocês vão ter que adivinhar primeiro. Eu vou dar algumas dicas sobre ele. Eu tô até com uma roupa aqui, um cajado, talvez você já tá reconhecendo quem ele é. Primeira dica é: quando eu era criança, eu fui colocado em um cesto, em um rio, pela minha mãe, para ser salvo. Quem será esse personagem? Já adivinhou? Segunda dica: quem me resgatou foi alguém da família real do Egito, da família do faraó. E aí, já acertou quem é? Eu vou dizer para você então quem eu sou, se você não sabe ainda. Eu sou Moisés. Moisés, um grande líder do povo israelita, que levou o povo à libertação. Mas antes do povo ser liberto do Egito, onde eram escravos, onde sofriam bastante, aconteceram algumas coisas que eu vou contar aqui para vocês. Bom, a história de Moisés é longa. Moisés ele cresceu no Egito, aprendeu muitas coisas, mas teve que fugir em certo momento porque havia atacado um guarda egípcio. Ele foge para o deserto e lá ele é chamado por Deus para libertar o povo. Ele vê uma sarça ardente, um arbusto que queimava e não se consumia. E ali Deus fala com ele: Moisés, vá libertar o meu povo. E Moisés então vai na companhia de Arão para libertar o povo do Egito. Mas o faraó tinha um coração muito mau, um coração muito duro e não queria libertar o povo, queria manter escravos por muito tempo. Mas Deus havia ordenado: vá e fale com o faraó. E Moisés foi, algumas vezes. Mesmo fazendo vários milagres, o faraó não quis soltar o povo. Então começaram algumas pragas, a história que nós conhecemos como as 10 pragas do Egito. A primeira praga que Deus mandou sobre o povo egípcio foi essa aqui. Havia um rio muito importante, que era o rio Nilo. O rio Nilo era um rio que abastecia toda a cidade. Ali os egípcios tinham vida, poderiam usar a água para plantação, para alimentação, para banho, para tudo. Quando Moisés foi falar com o faraó e o faraó disse que não iria libertá-los, sabe o que Deus falou? Moisés, pega aquele teu cajado, aponte para o rio Nilo e o rio Nilo se transformará em sangue. E foi isso que aconteceu. O rio Nilo se transformou em sangue e ficou todo vermelho. O cheiro era muito ruim. Todos os peixes que viviam ali morreram. Isso causou muita tristeza no Egito, mas mesmo com o rio desse jeito, o faraó não abriu seu coração e disse: eu não vou libertar vocês para voltarem para sua terra. Imagina, o rio desse jeito e o faraó não quis libertá-los. Seguiu então o pedido de Deus, a ordem de Deus para Moisés, para que ele libertasse o povo. Moisés então vai ao faraó novamente e fala: faraó, eu já fiz o primeiro milagre, eu trouxe a primeira praga, Deus já mandou a primeira praga, liberte o povo. Mas ele disse: eu não vou libertá-los. Então veio sobre os egípcios a segunda praga, de rãs, sapos que vinham de todos os lados, saíam do Nilo e pulavam sobre todo o povo, entravam nas casas, entravam nos quartos, subiam nas pessoas e causavam muito desespero. Imagina você na sua casa e um monte de sapos entrarem. Eu tenho medo de sapo, eu não ia conseguir. Mas vocês acham que o faraó abriu o coração? Não, ele não abriu o coração. Ele permitiu, ele pediu para Moisés que orasse por ele para que os sapos fossem embora. E ele disse assim: Moisés, quando você orar eu vou libertá-los. Mas ele mentiu, porque quando Moisés orou, Deus tirou os sapos, mas mesmo assim ele manteve o povo escravo. E então aconteceu a terceira praga: piolhos. Piolhos que vinham na cabeça dos egípcios e machucavam suas cabeças, eles ficavam coçando o dia inteiro. E mesmo assim, o faraó não quis libertar o povo. Gente, o que teria que acontecer para que o povo fosse liberto? O rio já havia se transformado em sangue,
rãs e sapos haviam se espalhado por toda a terra do Egito, piolhos na cabeça das pessoas. A quarta praga, moscas. Moscas que varreram o Egito, picavam as pessoas, causavam aquele barulho irritante que a gente não gosta de ouvir, de mosquito. E mesmo assim o faraó disse: não vou libertá-los. Os egípcios estavam sofrendo muito. O povo de Deus estava sendo guardado, para que soubesse que Deus estava protegendo o povo. Mas as coisas estavam piorando. A quinta praga então, morrem todos os rebanhos do Egito. As ovelhas morrem, as vacas, bois, jumentos, todos morrem. Tudo que era rebanho dos egípcios vem a morrer de uma hora para outra. Você imagina aquilo que eles viviam com aquilo que eles trabalhavam. Agora eles haviam perdido tudo. Era algo muito triste, algo muito decepcionante, mas mesmo assim o faraó não quis libertar o povo. Então Deus falou para Moisés: Moisés, siga falando com o faraó, porque eu vou libertar a sexta praga. E a sexta praga foi bem ruim também. Machucados que surgiam no corpo das pessoas. Você imagina pequenas feridas que iam surgindo no corpo inteiro e as coçavam e elas doíam, e mesmo assim o faraó não quis libertar. Moisés falou: faraó, poupe o seu povo de passar por isso. Deus está querendo libertar, abra o coração. Mas o faraó endureceu o coração e disse: eu não vou libertá-los. Então Deus liberou a sétima praga. A sétima praga foi uma grande chuva de granizo. Sabe granizo, aquelas pedras de gelo? Só que elas eram grandes, gigantescas e destruíram tudo que havia no Egito. As pessoas que estavam fora de casa naquele momento se machucaram, os criados, os servos se machucaram, os animais. Toda a plantação foi destruída por aquelas pedras de granizo. Vocês acham que agora o faraó falou: eu vou libertar o povo? Não. Ele continuou com o coração duro, mesmo depois daquela tempestade, trovões, granizos que vieram dos céus. Então veio a oitava praga, uma tempestade agora de gafanhotos. Aquela comida, aquele trigo, tudo que havia sobrado, que havia resistido à chuva de granizo, agora foi comido pelos gafanhotos. Os gafanhotos varreram a terra do Egito, menos onde o povo israelita vivia, e comeram tudo que havia sobrado. Os egípcios estavam machucados, já não tinham mais comida, não tinham mais nada. Parecia que já não havia mais o que perder, mas havia sim. A nona praga veio, porque o faraó estava com o coração duro. A nona praga foi: tudo virou uma completa escuridão. Ficou um vazio, ninguém via mais nada. Ficou por 3 dias assim, 3 dias em que as pessoas apalpavam as coisas e não encontravam, porque tudo estava muito escuro. Era uma escuridão tão densa que as pessoas quase que poderiam segurar a escuridão no ar. Vocês acham que agora fechou, finalizou, o faraó abriu o seu coração? Não, ele não abriu o seu coração. Moisés, ele era corajoso, ele estava firme, ele veio por essas 9 pragas dizendo: faraó, liberte o povo, liberte o povo, liberte o povo, obedecendo a Deus. Mas o faraó não quis. Então veio a última praga, e a praga que causou mais dor em todos os egípcios. Dizem, e diz na Bíblia, que nunca houve um pranto, um choro tão grande quanto houve naquela noite. Por quê? Porque todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos de todas as famílias egípcias morreram. Todos eles perderam a sua vida naquela noite. Eles poderiam ter sido salvos se o faraó tivesse abrido seu coração, mas todos morreram. Os únicos que não morreram foram das famílias dos israelitas, porque Deus pediu que eles passassem sangue de ovelha, de cordeiro nas portas, para que soubesse que ali morava uma família de Deus, uma família israelita. Essa foi inclusive a primeira Páscoa do povo israelita. Essa foi a última praga, porque depois disso o faraó estava tão triste por ter pedido também o seu próprio filho, o seu filho mais velho, que ele falou: vão embora, saiam daqui, e libertou o povo.
A partir dali, começa a história do povo indo em destino à terra prometida, passando pelo deserto, passando por dificuldades, mas voltando para a sua terra. Ali, Deus estava aguardando eles e chamando eles de volta. O que nós aprendemos então com todas essas pragas, com essa história do faraó, essa briga com Moisés, com Arão, tudo isso? Nós aprendemos 3 palavrinhas-chave. A primeira palavra é obediência. Moisés ele foi obediente a Deus, ele fez o que era certo, fez o que era bom, fez o que era correto e Deus honrou, libertou o povo. Você também pode na sua casa fazer o que é certo, o que Deus está chamando você a fazer. Obedecer ao papai e mamãe, obedecer aos professores, ajudar em casa com as tarefas e tudo que você tem que fazer. Primeira palavra, obediência. A segunda palavra é coragem. Coragem para fazer o que é certo. Nós precisamos de coragem para fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. Foi o que Moisés fez. Coragem de enfrentar o faraó, coragem de libertar o seu povo. Você deve ter coragem na sua casa para fazer o que é certo. Coragem para na escola, quando o coleguinha falar um palavrão, quando o colega bater em alguém, você falar para ele, olha, isso não é certo, isso não é bom, não faz bem nem para você, nem para mim, nem para os nossos amigos. Coragem para fazer o que é certo, fazer o que é bom. E por último, vida. A terceira palavra é vida. Quando nós obedecemos a Deus e quando nós somos corajosos no que nós fazemos, nós trazemos vida. Moisés trouxe vida ao seu povo, trouxe liberdade para o seu povo. E você também pode trazer vida para a sua casa e para os seus amigos. Momentos felizes, momentos bons, porque você tem feito o que é bom, feito o que é certo. Portanto, aprenda a lição com Moisés. Seja corajoso, obedeça, faça o que Deus chama você a fazer. E você verá vida, você verá coisas boas acontecerem. Grande abraço!